Bom dia! Muito bom dia! Estamos começando aqui o último episódio do livro A Coragem de Ser Imperfeito, da autora Brené Brown. Muita alegria que finaliza esse livro e ela finaliza ele realmente com chave de ouro, falando de um assunto da criação dos filhos, como que a gente pode colocar a vulnerabilidade e a ousadia como um parâmetro da educação dos filhos, né? Então foi esse capítulo é um pouco mais extenso, por isso resolvi começar mais cedo para já deixar gravado aqui e poder ter tempo para comentar bastante ele. Então, o título do capítulo é Criando Filhos Plenos, ousando ser o adulto que você quer que seus filhos sejam. Esse capítulo inteiro, ela dá exemplos, fala um pouco sobre sua pesquisa e como é que ela aplicou na vida dela, justamente nesse tema de que para que nós tenhamos filhos plenos e sejamos também adultos plenos, é necessário que eu me transforme nisso. E a base da educação é o exemplo. Mais do que eu falar para que meu filho seja vulnerável e viva com ousadia, eu preciso dar esse exemplo para ele. E ela sempre tem aquele texto ali no início que eu vou ler aqui para vocês. Quem somos e a maneira como nos relacionamos com o mundo são indicadores muito mais seguros de como os nossos filhos serão do que tudo o que sabemos sobre criar filhos. Em se tratando de ensinar às crianças como viver com ousadia na sociedade da escassez, a questão não é tanto você está educando da maneira certa, mas sim você é o adulto que deseja que seus filhos se tornem um dia. O exemplo é a principal ferramenta de educação. Eu sou aquela pessoa que eu quero que o meu filho seja, minha filha seja? É essa a primeira pergunta que já fica aqui no ar, que ela já coloca pra gente refletir, para a gente pensar e naturalmente para a gente aplicar na nossa vida. Mais do que eu ficar refletindo, poxa vida, eu quero que meus filhos vivam com ousadia, sejam corajosos, tenham a coragem de acessar suas emoções. Para isso eu preciso também acessar as minhas e estar na vulnerabilidade. E ela coloca alguns tópicos nesse capítulo, não são muitos, mas alguns tópicos importantes aqui para a gente comentar. O primeiro tópico é criar filhos na cultura da escassez. Ela já falou em vários capítulos anteriores sobre a cultura da escassez, qual que é a cultura regente na escola, na sociedade, nas empresas, na família. Cada um tem a sua cultura, que é aquele padrão de comportamentos, hábitos que são cultivados ali naquele ambiente. E aí ela detectou que nós temos em vários núcleos da sociedade e na sociedade em geral a cultura da escassez, onde se utiliza ferramentas para crescimento, seja ela vergonha, culpa, constrangimento, né, a cultura da falta, onde não são valorizados justamente os sentimentos, o que você está sentindo, toda a vulnerabilidade que ela traz aqui na proposta do livro. E aí ela inicia falando sobre esse ponto aí, de como que a gente consegue criar os filhos dentro desse ambiente cultural para que eles não sejam afetados ou que eles consigam se blindar. Então ela vai começar falando o seguinte: a maioria de nós gostaria de ter um manual colorido e ilustrado para criar os livros e responder todas as nossas perguntas a respeito de vulnerabilidade. Porém, a incerteza sobre como criar filhos pode nos despertar esses sentimentos de frustração e até terror. A necessidade de precisão na criação dos filhos, ela pode parecer muito sedutora e perigosa também. Quando eu falo perigosa, é porque certezas geralmente produzem arbitrariedade, intolerância e julgamento. Essa é a razão pela qual os pais são tão críticos uns com os outros. Nós nos apegamos a um método ou abordagem e rapidamente o nosso jeito se torna o certo. Quando nós queremos aquela receita de bolo, quando nós queremos um método, né? Quem não gostaria de ter um manualzinho assim, olha, faça isso quando acontecer isso,
Meu filho está fazendo birra no mercado, o que eu faço? Não existe a receita de bolo, porque senão a gente cai naquilo que ela falou aqui. Na arbitrariedade, no julgamento, eu achar que só aquilo que eu faço está correto, quando na verdade cada criança é diferente, cada família é diferente, e aí te dá margem para que a gente tenha respostas diferentes. As crianças também são diferentes, não tem como colocar todo mundo ali na mesma forminha. Então, quando eu sigo algum padrão que foi determinado, a gente acaba caindo nisso. E aí existe algo que é muito comum, que é o julgamento. O julgamento entre o comportamento dos pais. Nossa, fulano está criando filho de uma determinada forma, não concordo. Enfim, há esse julgamento. Às vezes velado e às vezes muito explicitamente falado, aonde você vai defender o seu ponto de vista como se fosse a verdade absoluta. E na verdade não existe essa verdade absoluta, né? Ela continua falando, criar os filhos, então, é como um campo minado de vergonha e julgamento, justamente porque muitos pais têm dificuldades de lidar com as incertezas e as dúvidas nessa área. A criação dos filhos também é uma grande oportunidade de autoconhecimento para os pais e de mudança de seus comportamentos, porque você tem a oportunidade de criar, de educar uma criança de acordo com quais são os seus reais valores, o que você realmente acredita, para você transmitir para o seu filho mais do que o que a sociedade te fala que você precisa fazer. Você vai instruindo, você vai educando da forma como você acredita com os seus valores. Até fazer diferente daquilo que você foi educado. Hoje nós temos muito acesso a várias informações de como a educação positiva, a educação não violenta, enfim, existe mais acesso, mais informação, onde nós temos a oportunidade de escolher, de mudar o nosso comportamento, de mudar a forma como nós educamos os nossos filhos e parar de ficar repetindo os padrões, tá? Então, romper essa barreira da vergonha, do julgamento, porque, sinceramente, isso sempre vai existir, independente daquilo que a gente faça. Já escutei várias vezes de diferentes pessoas, mães e amigos, enfim, onde determinada cultura, posicionamento, ele é validado. Todo mundo concorda, uma parte concorda e o mesmo comportamento por outro grupo de pessoas não concordam, não acham que aquilo é correto. Então, sempre vai haver essa dualidade, esse julgamento. Eu acho que essa forma é mais correta. Qual que é a forma mais correta para você, para sua família, dentro da sua cultura? Dentro da sua casa é o seu ambiente cultural, é a sua microsociedade. E ali a criança, como ela vai falando no discorrer do livro, tem o espaço para acessar suas emoções. A casa, ela precisa ser esse ambiente seguro, confortável, para que essa criança, esse adolescente, possa sim expressar as suas emoções, expressar os seus sentimentos, expressar os seus comportamentos. Ela continua falando, não existe perfeição na criação dos filhos, muito menos garantias. Quem somos e a maneira como nos relacionamos com o mundo são indicadores muito mais seguros de como nossos filhos serão do que tudo que sabemos sobre criar filhos. É mais do que você ler livros e teorias e tudo mais. Eu preciso tirar o que está escrito aqui nesse livro e aplicar na minha vida. Porque aqui é na família que a gente constrói a base para a sociedade. Ontem mesmo eu estava conversando com uma paciente a respeito disso e ela me falando sobre as experiências dela com os filhos, onde é muito importante a construção de valores, a construção de caráter. Qual que é o valor que você quer passar para o teu filho? Nós estamos nessa sociedade que ela é consumista, né? Às vezes você sai de um extremo onde você não teve nada, nenhum recurso, você tinha privação de muitas coisas na tua infância, consegue uma vida melhor, tem uma condição financeira melhor e você quer dar para o teu filho coisas materiais para suprir a carência emocional. Você vai para outro extremo. Só que o ponto central continua, que é a carência emocional. Você teve falta de bens materiais, mas você também teve falta, provavelmente, da presença de pai e mãe. Aí você quer suprir a necessidade do teu filho com um monte de brinquedos,
com um monte de viagens, e isso não vai suprir a carência emocional. Você vai para o outro extremo, e a questão é ficar no meio. Não é nem ter excesso de bens materiais, nem a escassez, é você ter o equilíbrio emocional. Esse é que é o mais importante. E a gente estava falando sobre isso, sobre os valores que a gente quer passar para os filhos e como isso vai moldando o caráter desde a base. Porque eles vão estar vivendo numa sociedade, na escola, nos clubes, enfim, aonde vai ter essa comparação. Eu ganhei tal presente, fui viajar para tal lugar. Vai haver essa comparação, isso é natural, faz parte do ser humano. A gente faz essas comparações. Porém, quando você tem essa base bem estruturada, que é o que a Brené vai falar em todo o capítulo, essa base de quais são os valores que eu quero passar para os meus filhos, o que é importante que eu quero que eles valorizem, isso vai transformando aquela pessoa lá na base. E aqui ela vai dando alguns exemplos. Vamos seguindo. Assim como para muitos de vocês, de todos nós, criar filhos é de longe a aventura mais intrépida e ousada da vida. Ela fala que como pesquisadora, conversando com vários pais, conversando com os adolescentes também, porque ela tinha essa abertura de falar com os adolescentes também, ela diz que ela foi começando a aplicar isso na família dela, dentro da cultura da casa dela. E para ela foi o maior desafio de todos. Não foi nem decodificar que é vulnerabilidade, é vergonha, culpa, enfim, tudo aquilo que ela já falou no livro. O mais desafiador foi e é para ela a criação dos filhos. Ela tem 2 filhas. Então, para ela o mais difícil foi a criação dos filhos, porque para ela foi um exercício de extrema vulnerabilidade e isso é real. Então vamos lá. Por que isso precisa ser trabalhado na infância com as crianças? Ela fala, o primeiro motivo é que a autovalorização, ela vem da base, ela vem lá da família. Aquela história que você conta na sua cabeça, os padrões dos seus pensamentos, eles vêm daquilo que você escutou lá na sua infância a respeito de você mesmo. Se você foi valorizado, foi olhado, foi visto pelos seus pais e pelo primeiro núcleo familiar em qual você fez parte, para daí você ser um adulto, você ser um adolescente, você também se tornar um para na frente que se valoriza. Autoestima, estamos falando aqui de autoestima, de poder pessoal, de valor pessoal. A autovalorização é isso. Quando você tem essa desvalorização, essa dificuldade, você tem uma série de consequências. Você abre margem para, inclusive, uma série de doenças ao longo da vida, tá? Então, vamos lá. A autovalorização está relacionada quando nos julgamos bom bastante. Elas começam lá na nossa família de origem, mas o que aprendemos sobre nós e a forma como aprendemos a nosso respeito e a nos relacionar com o mundo, ela é aprendida durante a infância e determina um percurso que exigirá que gastemos uma parte significativa da vida lutando para recuperar o nosso amor próprio, ou então nos dará a esperança, a coragem e a força para a nossa jornada. Vai depender. Você pode se tornar sim uma pessoa de coragem, de esperança para a vida, ou então você vai passar um bom tempo da vida lutando para recuperar a sua autoestima, a sua autovalorização. Não há dúvida de que nosso comportamento e sentimento, eles são influenciados pelos ambientes que a gente vive. Mas, quando se trata de sentimentos como amor, aceitação e valorização, eles são estruturalmente moldados por nossa família de origem. Então, olha só que incrível isso aqui. O sentimento de amor. Né? Quando você tem amor por si, você tem amor pelas coisas e pelas pessoas também. A aceitação de como eu sou, da forma como eu me porto, a valorização da pessoa que eu sou também, tudo isso é estruturado lá na base familiar. Bom, vamos seguindo aqui. Lá na nossa família de origem, lá na infância. Nós temos então uma oportunidade poderosa na mão, na educação dos nossos filhos. É uma grande oportunidade, inclusive, para moldar a sociedade em que nós vamos viver. Nós
Não temos o controle dos fatores externos, mas nós podemos sim moldar o nosso comportamento, a cultura de dentro da nossa casa. Nesse ponto ela está falando sobre essa sociedade onde a gente tem a escassez, nós temos um monte de padrões sociais, porém eu tenho a oportunidade dentro da minha casa de moldar a educação que eu quero para os meus filhos e a maneira como nos ajudamos os nossos filhos a entender, a potencializar e aproveitar a sua estrutura emocional é lhe ensinar a combater essas insistentes mensagens da sociedade, tanto sobre consumismo quanto sobre escassez, aquilo que você precisa sempre ter. E é o ser e não o ter. Então nós temos essa oportunidade. E se a gente pensar mais a longo prazo, é justamente qual que é a sociedade que os meus filhos vão viver. É eles que vão fazer essa sociedade, eles que vão compor essa sociedade. Que sociedade eu estou deixando, que sociedade eu quero que eles estejam inseridos, que sociedade eles vão moldar a partir do momento que crescerem também. Isso começa lá na base, lá na família, no núcleo familiar. Embora a vulnerabilidade da criação de filhos seja muitas vezes assustadora, não podemos nos armar contra ela e nem colocá-la de lado, pois ela é um rico e mais importante espaço fértil para ensinar e cultivar vínculos significativos e o amor. A rejeição da vulnerabilidade, portanto, transforma a criação dos filhos em uma competição de ter cada vez mais ao invés de ser. Sempre que nós quisermos educar os nossos filhos de forma plena, nós temos que pensar acima de tudo como que nós queremos que eles se relacionem com o mundo e consigo próprios. Nós queremos que eles acolham as suas vulnerabilidades, suas imperfeições, os seus sentimentos, tenham um amor profundo, compaixão pelas pessoas, por si. Então, todos nós queremos para os nossos filhos que eles sejam felizes, que eles alcancem seus objetivos. A gente gostaria realmente que nada de mal acontecesse. E aí eu lembrei agora do filme da Dory, do Nemo, né? Onde o Marlin promete para o Nemo que não vai deixar nada acontecer. Mas se nada acontecer, a vida não tem graça nenhuma. Qual que é a experiência que eu vou estar levando se nada acontecer? Né? É mais ou menos por este caminho aí. Nós realmente queremos que tudo seja perfeito e pleno na vida dos nossos filhos. Mas a vida é esses desafios, assim como nós tivemos também os nossos próprios, né? As nossas próprias questões, dificuldades, acertos, vitórias, assim será para eles também. Então essa é uma pergunta-chave. O que você quer para o seu filho? Se quisermos que nossos filhos amem e aceitem como são, nossa tarefa é amar e nos aceitar como nós somos. Tudo começa da gente, o exemplo que a gente dá. Compaixão e vínculo são virtudes que dão sentido e significado para a vida. Esses são os sentimentos que a Brené coloca aqui, fundamentais, e o amor também, para que a gente possa transmitir aos nossos filhos, transmitir através do exemplo. Só podem ser aprendidos a compaixão e os vínculos se eles forem experimentados. A vida é uma experiência. Na família é a primeira oportunidade para que isso aconteça. Experimentar o vínculo, experimentar a compaixão, experimentar os sentimentos. Então, viver nessa cultura de sociedade é você dar o exemplo. Entender que dentro da sua família, do seu núcleo, você tem a sua cultura, você tem a sua micro-sociedade. O que eu quero que os meus filhos... o que eu quero para os meus filhos? Eu preciso ensinar a eles a criar vínculos com as pessoas, a expressar os seus sentimentos, a ter amor. Compreendendo e combatendo a vergonha. Aqui ela vai falar um pouquinho mais sobre a vergonha, que ela falou muito a respeito da vergonha ao longo do livro, e dá vários exemplos aqui sobre como uma criação baseada na vergonha ela prejudica inclusive a saúde das pessoas. Criar filhos, ela começa dizendo assim: criar filhos é aprender a explorar juntos o caminho. Essa frase aqui eu grifei ela com bastante, para que fique claro isso,
porque nós não temos a receita de bolo que nós gostaríamos de ter, um caminho ali, um passo a passo para você não cometer erros, para ser mais assertivo na educação dos filhos, mas é um caminho que ela coloca aqui, ela dá vários exemplos, que é caminhar juntos. Às vezes ela fala que, tem histórias que ela conta aqui, onde ela acabou de ensinar alguma coisa e assim, poucos dias depois ela está na mesma situação, no mesmo posicionamento que ela tinha expressado ali para sua filha, ensinado, e aí ela se vê na posição exatamente da pessoa que queria, não quer entrar em contato com as suas emoções. Então, qual que é o exemplo real que eu estou passando ali? Então, é um caminho juntos. Costumo dizer que a plenitude é como uma estrela guia. Para você ser pleno e educar um filho para ser pleno também, é uma estrela guia. Nós nunca realmente o alcançamos, mas sabemos que estamos indo na direção certa. Para criar filhos que acreditam no próprio valor e no próprio merecimento, devemos ser o modelo, o exemplo para essa viagem e essa luta. Então, a plenitude, né, viver com ousadia e tudo mais que ela tem falado aqui, é a nossa meta, o nosso objetivo, para nós mesmos e para a educação dos nossos filhos. Aí ela vai falar aqui a respeito de como que a vergonha vai influenciar, né? A vergonha, ela vai acabar nos dando alguns pré-requisitos daquilo que eu devo fazer, daquilo que eu devo ser, né? Mas não necessariamente que isso seja bom. Então vamos lá. Existe a vergonha como um pré-requisito, o perfeccionismo como um pré-requisito também na educação dos filhos. Isso é aquilo que a gente escuta de fora, né? Preciso ser perfeito na minha educação, meu filho precisa ser perfeito nos resultados, e isso gera uma carga e uma pressão mental muito grande, né? As conversas mentais, essa vergonha, né? Ela tem conversas mentais que acabam nos guiando e acabam criando grandes expectativas sobre nós. O perfeccionismo também faz isso, tá? Quando você cria uma conversa mental ali. E ali ela dá um exemplo de que nós não devemos nos identificar com as situações. Por exemplo, como ela coloca aqui, eu passei por uma situação onde eu fiz uma escolha ruim. E quando eu for conversar com o meu filho, ou com as pessoas, mas principalmente no núcleo familiar, a conversa ela precisa ser da seguinte forma: você fez uma coisa, uma escolha ruim, que teve a consequência X. Porém, você é uma pessoa de bem, você é uma pessoa boa. Você só teve um momento ruim, uma escolha ruim. Porque senão, se você fala assim, olha, você é uma pessoa má porque você fez essa escolha. Pode ser que isso crie uma conversa mental na cabeça dessa criança de que ela é uma pessoa má, uma criança má que faz maldades. Isso vai ficar repercutindo ao longo do tempo, até que ela se torne um adulto que acha que é mal, que é ruim, que só faz más escolhas. Por quê? A criança ainda está formando, inclusive maturando o seu cérebro. Ela faz ali essa analogia de como que é delicado isso. A partir desse momento, quando você instala, né, quando você fala, você é isso, você é estúpido, enfim, você vai falando frases que determinam, que parece uma determinação daquilo que aquela criança é, a criança vai absorver aquilo como uma verdade, porque ela não vai ter julgamento, são os pais que estão falando. É a primeira estrutura ali que está falando. Então, para ela, isso é uma verdade, vai acabar se tornando uma verdade, né? Muitas vezes isso se torna. E aí ela fala que, baseado nisso, como ela já falou antes, nós vamos ter lá o desenvolvimento de dores, de depressão, de ansiedade, de doenças físicas por conta de uma história que você escutou lá na tua infância. De algo que você ouviu dos seus pais que ficou internalizado e você acreditou naquilo firmemente. Por isso, cuidado naquilo que nós falamos. Achamos muitas vezes que para ganharmos pontos na educação dos nossos filhos é necessário sermos críticos, exigentes e até muitas vezes impacientes. Porque nós temos muitas influências, como nós temos muita influência sobre os nossos filhos,
acabamos tendo ali uma certa dificuldade de como saber lidar com essa situação. Nós temos muita influência. Nós é que moldamos ali a pessoa que vai ser. Então eu preciso utilizar isso como uma ferramenta para potencializar essa criança, para trabalhar a valorização e não o contrário, evitando aí então depressão, agressões, violências, distúrbios alimentares inclusive e até o suicídio. A culpa também pode vir junto com isso, né? Se você tem uma conversa, um diálogo mental que vai te gerar sempre culpa, porque você aprendeu isso na infância, isso vai te gerar essas consequências aqui, pode sim gerar essas consequências. O que mais que a consciência da vergonha? Ela acaba corroendo a parte de nós que acredita que podemos fazer melhor e nos tornar pessoas melhores. Qual que é o prejuízo da vergonha, né? Ela faz com que a gente se desvalorize. Ela faz com que a gente realmente não acredite que nós podemos ser pessoas melhores, né? Quando humilhamos e rotulamos nossos filhos, tiramos deles a oportunidade de crescer e tentarem novos comportamentos. Nós podemos mudar os nossos comportamentos. A forma como nós nos expressamos é possível. O que eu preciso fazer? Eu posso começar lá na base realmente, valorizando essa criança através da minha fala, tá? A vergonha, ela é dolorosa para a criança, porque ela está intimamente ligada ao medo de não serem amadas. O cérebro, então, armazena as experiências da vergonha como armazena os traumas. A gente fala muito de trauma de infância, eventos traumáticos. Quanto que a vergonha e a humilhação, elas podem ser traumas também. Quanto desses traumas que a gente carrega da infância, que podem ser traumas físicos naturalmente, né? Mas que também podem ser traumas emocionais, eles estão ligados à vergonha e à culpa. Ela fala aqui que a vergonha, ela passa pelo mesmo circuito neural das dores físicas. Ela fala o seguinte: o cérebro processa essa rejeição social e a vergonha da mesma maneira que processa a dor física. Olha que impressionante isso. Então, olha só, a vergonha, que é uma questão emocional, é um sentimento, ela passa no mesmo circuito neural que a dor física. Então, se eu estou passando por uma humilhação, uma vergonha ou uma rejeição social, eu vou ter repercussões sobre o meu físico. Olha só. São aquelas dores, né? Que às vezes a gente faz exame e não encontra a causa. Será que você não tem algum trauma relacionado a esse campo? A experiência de vergonha na infância afeta a nossa autoestima e muda quem nós somos, a maneira como nós nos enxergamos e nos expressamos para o mundo. A nossa tarefa, então, é ensinar. O que eu posso fazer? Já falamos aqui sobre o que não fazer, então como nós podemos fazer agora? É ensinar e aperfeiçoar a resiliência à vergonha, que ela falou em capítulos anteriores. E isso começa com conversas sobre o que é vergonha e sobre como ela aparece em nossas vidas. Tá? É sobre isso. A nossa tarefa é essa, né? A Brené fala sobre a vergonha, muito sobre a vergonha, porque ela está na base desses processos profundos de adoecimento e da diminuição do valor próprio e da autovalorização. Por isso que ela dedica muito tempo a falar aqui sobre vergonha, sobre esses circuitos, né? Normalizar, ter uma atitude de normalização, de aceitação, de humanização, significa ajudar os nossos filhos a saber que eles não estão sozinhos e que nós já vivenciamos muitas dificuldades, assim como eles estão passando. Humanizar é trazer esse exemplo, é trazer essa empatia e mostrar para eles que nós também já passamos muitas vezes pelas mesmas dificuldades que eles passaram, que eles já passaram. E aqui ela cita vários exemplos onde ela via a sua filha em uma situação de desconforto emocional, seja por vergonha, por rejeição social, em que ela se identificava, e ela fala que ela via a própria cena dela enquanto adolescente passando pelas mesmas situações que a filha dela estava passando. E para ela aquilo era extremamente difícil. Bom dia, Clara.
aquilo era extremamente difícil e doloroso, mas que para ela também foi um processo de cura, porque ela conseguiu, eu passei pela mesma experiência, eu sei que isso passa, eu sei como resolver, então você utiliza da sua experiência para mostrar para o seu filho, né, como aquilo pode ser resolvido. Vamos seguindo aqui. Próximo tópico é diminuir a lacuna de valores. Apoiando os nossos filhos significa apoiar os próprios pais. Ninguém pode afirmar que cuidar do bem-estar de crianças pode estar relacionado a envergonhar os próprios pais e as escolhas que estão fazendo. É o julgamento que nós falamos logo lá no início. Esse tipo de atitude cria um abismo de valores. Esse abismo que ela fala das lacunas de valores é a diferença entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Aquilo que eu penso e aquilo que eu realmente ajo. E essa lacuna de valores, ela precisa ser diminuída para que a gente tenha o quê? Constância, sincronia, porque senão eu vou ter só o discurso e não vou ter a ação de fato. Quando nos sentimos bem em relação às nossas escolhas e quando nos envolvemos com o mundo a partir de um estado mental de autovalorização e não de escassez, nós não sentimos necessidade de atacar ninguém e nem de fazer os julgamentos com relação ao que o outro está fazendo. Eu preciso estar bem com as minhas escolhas. É aquilo que eu coloquei. Quais são os valores que eu quero passar? Quais são os exemplos que eu quero dar? Se eu estou bem com isso, eu não tenho necessidade nem de julgar o comportamento dos outros. Viver com ousadia significa, então, encontrar o nosso próprio caminho e respeitar o que se busca, respeitar o que se busca e respeitar as outras pessoas. Para diminuir essa lacuna de valores é necessário aceitação. Aceitar para ser aceito, principalmente na nossa casa, é o primeiro lugar. A autovalorização está intimamente ligada ao sentimento de amor e de aceitação. A aceitação não exige que você mude, ela exige que você seja quem você realmente é. É na família que nós temos essa oportunidade de sermos quem nós realmente somos. Ali é que nós somos aceitos da forma como nós somos, em primeiro lugar. Depois é que a gente é aceito na sociedade. E aí mudar a expectativa de eu me encaixar num determinado padrão, me encaixar naquela sociedade e ser aceito. Quando você se encaixa, você se molda para estar naquele ponto. Quando você é aceito como você realmente é. E isso começa lá na infância, lá na base, lá no núcleo familiar, na cultura da família, tá? Então, o que exige-se de nós? Exige um comprometimento, um investimento de tempo, de energia, e isso significa estar com nossos filhos e tentar entender seus mundos, seus interesses e suas histórias. Pais engajados e plenos podem ser achados em ambos os lados do polêmico debate da criação dos filhos. Então, aqueles que defendem lá que a criança não pode dormir até mais tarde, criança tem que acordar muito cedo, enfim, cada um vai ter o seu ponto de vista, independente da opinião. Como a gente colocou, não existe receita de bolo, não existe a forma correta, mas o que nós sabemos que existem são pais que querem fazer o melhor para os seus filhos, porque todos nós queremos fazer isso. Então, nós temos pais engajados que querem o melhor dos dois lados, seja na criação de uma determinada forma, seja de outra, porque querem o melhor para os seus filhos. Acredito que quando estamos completamente comprometidos na criação dos nossos filhos, mesmo que de forma imperfeita, vulnerável e confusa, nós também estamos tornando alguma coisa sagrada, porque vem de sacrifício, né? Tornar sagrado vem de sacrifício. Muito bem. O próximo tópico é a coragem de estar vulnerável. E aqui ela já vai seguindo lá para o finalzinho. O que os pais consideram como a coisa mais vulnerável e corajosa que eles fazem no esforço de criarem filhos plenos? Qual que é a opinião dos pais? E aí ela fez lá sua pesquisa, conversou com um monte de pessoas, com um monte de pais sobre criação de filhos, né? E aí, aonde que nós nos sentimos mais vulneráveis? É justamente deixar os filhos travarem suas próprias lutas e experimentarem a adversidade. É difícil para um pai, né? Ver os seus filhos, a gente gostaria que eles não sofressem, que eles não tivessem problemas, não tivessem adversidades, não tivessem lutas. Porém,
É necessário. E esse é o momento em que os pais se sentem mais vulneráveis. E aí o que eu tenho que fazer com essa vulnerabilidade que eu estou tendo naquele momento? Acolher, aceitar e entender esse processo também. Eu preciso aceitar minha vulnerabilidade. Se quisermos que nossos filhos desenvolvam altos níveis de conexão emocional, desenvolvam a esperança, nós precisamos deixá-lo travar suas próprias batalhas. Isso desenvolve um ser humano. Aliás, além do amor e aceitação, o que eu mais quero que os meus filhos desenvolvam é um profundo sentido de esperança. Então vamos lá. Nós queremos que nossos filhos desenvolvam amor, aceitação, valorização, esperança. E aqui, quando ela vai falar de esperança, ela fala sobre um artigo de uma psicóloga PhD, onde ela dedicou a vida também para falar sobre a esperança. E a esperança, ela fala que não é uma emoção ou um sentimento, é uma maneira de pensar. A esperança é um processo cognitivo. Aqui eu adorei essa parte porque a gente tem a impressão de que a esperança é uma emoção, é um sentimento, tem esperança de que algo vai acontecer de bom, tem esperança no futuro, enfim. E o que ela descobriu aqui, essa psicóloga, dentro das suas pesquisas, é que a esperança é um processo cognitivo. Se é um processo cognitivo, é um circuito neural, eu consigo aprender, eu consigo replicar. As emoções têm um fundo de apoio, mas a esperança é realmente um processo de pensamento composto pelo que a psicóloga chama de trilogia de metas, caminhos e ações. Ela fala que é o seguinte: a esperança, ela é, acho que deve ser a batalha mais difícil de uma mãe. Exatamente, Clara, exatamente. A batalha mais difícil é permitir que os filhos tenham as próprias lutas, né, dificuldades. Só que isso molda o caráter também, né? É importante. Difícil é. Então vamos lá. O que ela fala aqui sobre a esperança, né? Essa trilogia. Temos a capacidade de a esperança nos desenvolve a capacidade de estabelecer metas realistas. Eu sei aonde eu quero chegar. 2. Somos capazes de descobrir como alcançar essas metas, inclusive a capacidade de nos mantermos flexíveis e nos desenvolvermos rotas alternativas quando não conseguirmos realizar aquilo do caminho que nós imaginamos. Ou seja, eu sei como chegar lá, sou persistente, posso tolerar as frustrações e tentar novamente. E 3, acreditamos em nós mesmos, eu posso fazer isso. Então, a esperança é um processo cognitivo. A esperança é um processo neural. Ela se transforma em comportamento através desse circuito neural e eu posso aprender a como ser esperançoso, a como aplicar isso na minha vida. Se é um processo cognitivo, ele pode ser aprendido. A esperança é algo que se aprende. Os filhos aprendem a esperança com os pais. Para isso, as crianças necessitam de relacionamentos que sejam marcados por limites, consistência e apoio. Filhos com altos níveis de esperança tiveram experiências com a adversidade lá na sua infância. Foi dada a elas a oportunidade de lutar e, ao fazer isso, elas aprendem a acreditar em si mesmas. Aí a gente tem a autovalorização. Então, amor, a aceitação, a autovalorização, a esperança são bases para esse adulto, né? De passar, no caso da esperança, passou por uma luta, passou por uma adversidade, criou resiliência e criou a consciência de que eu posso passar por aquilo, eu posso superar aquilo. Se estivermos sempre seguindo nossos filhos na arena da vida, calando as críticas para que não absorvam e assegurando sempre as suas vitórias, eles nunca aprenderão por conta própria que têm a capacidade de viver com ousadia. Aqui ela coloca um exemplo, né? Ela fala um pouquinho da história de quando a filha dela foi fazer natação. Ela foi selecionada para fazer o nado de peito e ela era péssima nisso. Ela chegou em casa chorando, ela queria que a mãe falasse lá com
o treinador, que ela não queria fazer, e para a Brené foi algo realmente difícil porque ela passou exatamente pela mesma situação na adolescência. E eles conversaram, os pais conversaram e decidiram que ela deveria fazer, que deveria passar por aquela situação, enfrentar aquilo. A filha não gostou naturalmente da ideia, mas foi, os pais falaram, nós vamos estar lá com você, simplesmente tenha a meta de que você vai entrar na água, você vai se molhar e você não precisa ganhar, você vai simplesmente participar. E aí ela foi. E terminou lá a competição, ela foi a última pessoa a chegar, de fato. Todo mundo já tinha saído da piscina e ela foi a última a chegar. Quando ela saiu, a filha dela saiu da piscina, ela ficou super emocionada, abraçou o treinador, agradeceu a oportunidade porque ela venceu. Então você traz, quando você permite esses pequenos desafios ali, que pode ser até banal para a gente, só que para essa criança, para esse adolescente, ele está criando a resiliência. Ele está vendo que ele é capaz de realizar. Ele pode sim acessar esses circuitos neurais, ele pode sim acessar suas emoções, sabendo que ele vai passar por aquilo e superar aquilo, tá? Então ela vai finalizando o capítulo da seguinte forma: quem somos e como nos relacionamos com o mundo são indicadores muito mais fortes de como os nossos filhos se sairão na vida do que tudo o que sabemos sobre criação de filhos. É mais do que o que eu leio, é mais do que o que eu escuto, é como eu sou, como eu me relaciono com o mundo. Meu filho vai aprender conforme o meu exemplo. Ela finaliza o capítulo dando um manifesto pela criação dos filhos. O que os filhos falariam para os pais? Acima de tudo, quero que você saiba que é amado e que tem capacidade de amar. Você descobrirá isso por meio das minhas palavras e atitudes. As lições sobre amor estão na maneira como eu me trato e como eu trato aos outros. Quero que você se relacione com o mundo a partir de um sentimento de dignidade e de autovalorização. Você descobrirá que é digno de amor, aceitação e alegria. Todas as vezes que me vir praticando o amor próprio e acolhendo minhas próprias imperfeições, você sabe que poderá fazer o mesmo. Nós praticaremos a coragem em nossa família, ao nos mostrarmos, ao deixarmos que nos vejam e ao valorizarmos a vulnerabilidade. Compartilharemos nossas histórias de fracasso e de vitória. Em nosso lar, sempre haverá espaço para ambas. Nós lhe ensinaremos a compaixão, exercendo-a primeiro com nós mesmos e então uns com os outros. Colocaremos e respeitaremos limites, valorizaremos o esforço, a esperança e a perseverança. Descanso e brincadeiras serão valores de família, assim como práticas na nossa família também. Você aprenderá sobre responsabilidade e respeito, ao me ver cometer erros e a consertá-los também. Ao me ver como peço o que preciso e falo sobre como me sinto. Quero que você conheça a alegria para que juntos pratiquemos a gratidão. Quero que você se sinta alegre para que juntos aprendamos a ser vulneráveis. Quando a incerteza e a escassez baterem à nossa porta, você será capaz de reconhecer a ética que permeia a nossa vida diária. Juntos choraremos e enfrentaremos o medo e a tristeza. Vou desejar livrá-lo de sua dor, mas em vez disso ficarei ao seu lado e lhe ensinarei a como senti-la. Nós vamos rir, cantar, dançar e criar juntos. Sempre teremos permissão para sermos nós mesmos uns com os outros. Não importa o que aconteça, você sempre será aceito em nossa casa. Quando iniciar a sua jornada para ser uma pessoa plena, o maior presente que poderei dar a você é amar intensamente e viver com ousadia. Não irei ensiná-lo a amá-lo, nem lhe mostrar as coisas de forma perfeita, mas eu me deixarei ser visto por você e sempre considerarei sagrado o dom de poder vê-lo de maneira profunda e verdadeira. Então, é isso. Viver com ousadia não tem nada a ver com ganhar nem perder. É ter e ser corajoso. Por isso, o nome do livro, A Coragem de Ser Imperfeito, acessar as nossas vulnerabilidades, viver com ousadia. Esse é o recado final. Esse texto final aqui sobre esse manifesto
que a Brené escreve, ele resume muito bem aquilo que o livro se propõe a fazer. Ela trouxe várias falas sobre a sociedade em que vivemos, as culturas em que nós estamos instalados, sobre falta de motivação e quais são os erros que nós estamos cometendo. E quando ela finaliza sobre o que nós devemos fazer em casa, é você pensar no seu futuro também, na sociedade do futuro. O que essa sociedade ela vai ser? Quais são os valores que eu vou estar passando? E a estratégia que para a Brené, e de fato é isso, você educar emocionalmente, você educar positivamente uma criança, você está permitindo que ela acesse suas emoções de uma forma segura. Aonde que é essa segurança? Dentro de casa, no ambiente familiar. É necessário que esse ambiente seja criado para que essa criança tenha essa segurança. Então, ensinar o amor, a aceitação, a autovalorização, a esperança, são processos que a gente pode fazer. Então, é o nosso grande desafio enquanto pai, mãe, futuros papais, futuras mamães, acessar a nossa própria vulnerabilidade nesse momento, é a nossa grande oportunidade de mudar os nossos comportamentos, de mudar a forma como eu me expresso, de ser visto de uma forma real, humana, porque nós temos os nossos defeitos, tá? Acredito que o Lar e a Família tem um grande poder de criar ou mudar a perspectiva dos filhos, principalmente gerando autoconfiança, fidelidade, senso de responsabilidade, segurança emocional, amor. É isso mesmo. Clara, exatamente isso. Você resumiu bem. É lá que nós temos a oportunidade de sermos vulneráveis, de sermos vistos como nós realmente somos. E aí eu só consigo dar o exemplo a partir do momento que eu também passei pela experiência e consigo transmiti-la. É a forma mais verdadeira de você tocar o coração de alguém, é por meio das suas histórias, daquilo que você passou e você traz a experiência. Então, finalizando o livro A Coragem de Ser Imperfeito, que começou com a minha própria leitura. Eu gosto de sempre estar lendo algum livro, e foi pela necessidade de trazer para que mais pessoas soubessem sobre o trabalho dessa pesquisadora, dessa autora, que tem outros livros também sobre essa temática, e como que ela traz com maestria, com exemplos práticos, ela coloca a sua vida aqui dentro do livro, que faz com que a gente realmente fale, se ela que é pesquisadora, dedicou sua vida, teve suas dificuldades, e a gente também tem. E aceitar que nós também temos momentos de maior dificuldade, de aceitar a nossa vulnerabilidade. Então, finalizando aqui o nosso café com leitura, da leitura do livro A Coragem de Ser Imperfeito, da autora Brené Brown, para mim foi uma grande satisfação, consegui aprender muito, e aliás, uma das formas que a gente mais aprende é justamente transmitindo o nosso saber, o nosso conhecimento. Para mim foi muito bom poder transmitir um pouco daquilo que está escrito nesse livro. Recomendo bastante a leitura integral. Ele é um livro assim bem fininho, então dá para ler fácil, não é uma leitura pesada. Recomendo bastante a leitura desse livro. Desejo a todos, então, um excelente domingo, uma excelente vida de ousadia e vulnerabilidade, aceitação, amor próprio, enfim, tudo aquilo que foi falado ao longo dessas várias lives, esses domingos todos. Um beijo e até uma próxima live, né? Um próximo café com leitura, quem sabe?